Olá garotada, tudo certo? Tudo bem? Eu sou o Silva da Gibson, e a gente está dando aqui continuidade às aulas de História de Geografia para vocês, ok? Falando um pouco hoje sobre a questão dos povos da Mesoamérica e Andes. Nós veremos que na colonização de Portugal, eles colonizaram o Brasil. Mas outra nação, naquela época da concorrência na circunnavegação, concorrência das grandes descobertas, a Espanha, concorrente de Portugal, colonizou a América Espanhola. O que seria a América Espanhola? Você conhece que muitos países, desde o México até a América do Sul, falam língua espanhola. Isso porque a Espanha colonizou. Então, dentre esses países, também a França colonizou alguns países também, como aqui no norte da América do Sul, Canadá, mas, resumidamente, a Espanha colonizou a totalidade desses países. E dentre esses territórios foram encontradas nações, povos já existentes, muito desenvolvidos. Que a gente pensa que a gente tem uma ideia assim na mente que só andavam de flecha, tacape, seminus, que não era assim, ok? Eram civilizações bem modernas, que eram bem desenvolvidas na astronomia, estudo dos astros, em questão de física, de matemática, com cálculos muito difíceis de realizar, e ainda também grandes construções, eram grandes arquitetos, até pirâmides eles construíam. E mais uma situação ainda deles, eram bem desenvolvidos também na área de ciências de um modo geral, ok? Então veremos nesses estudos que essas civilizações, astecas, maias e incas, eram as civilizações do qual estou falando agora, que eram muito desenvolvidas na América, já existentes antes mesmo de Colombo chegar por aqui, ok? Por isso são chamadas de civilizações pré-colombianas. Grande parte dos historiadores acredita que as mais antigas cidades da América formaram-se em torno de grandes centros cerimoniais. O que seria isso? Toda a civilização antiga das Américas, todas elas, eram muito voltadas à religião, a sacrifícios humanos, inclusive. Então, era um ritual para os deuses daquela época que, segundo eles, trariam prosperidade, trariam chuva, trariam vitória na guerra contra os inimigos. Então, baseava-se dessa forma nessa questão de cerimoniais. E as cidades eram simplesmente construídas ao redor de grandes altares. Inclusive, nessas áreas, o desenvolvimento das civilizações possuía forte hierarquia social, sistema de governo teocrático, além de construção arquitetônicas monumentais. O que significa? Significa o seguinte, que essas cidades, elas possuíam uma hierarquia. O que significa a palavra hierarquia? Uma ordem de ricos e pobres, maiorais e menores. Então, eram divididos em classes sociais muito distintas. Então, isso chama-se hierarquia forte, né? Hierarquia social muito forte. Bem como também, sistema de governo teocrático. Que palavra difícil é essa, governo teocrático? Teo vem da palavra Deus. E crático, forma de governo, ok? Então, teocrático significa forma de governo baseada em um deus, ou em deuses, né? Com aspas. Porque os líderes dessas nações se colocavam, dessas etnias, desses povos, se colocavam como grandes deuses, como pessoas vindas dos céus, pessoas divinas. Como também era feito também na Europa, no mesmo tempo, com absolutismo. Mas voltando aqui na América, a gente vê o seguinte, que eles se colocavam como seres divinos, e a população, a nação toda, teria que se dobrar diante dele e obedecer cegamente a tudo que era falado, sem questionamento. Ou até levaria-se à morte, caso isso não acontecesse. Então, além das civilizações possuírem, vamos dizer assim, hierarquia social forte, sistema de governo teocrático, também tinham grandes construções arquitetônicas. Eles eram mestres na arte de construções, eram grandes arquitetos. Faziam cidades de pedra lindas, inclusive, né? E que chamava a atenção quando os espanhóis chegaram aqui.
cidades bem desenvolvidas, tá certo? Desenvolvidas em questão arquitetônica, de grandes altares, de grandes cidades, de grandes edifícios, vamos dizer assim, e chamava a atenção que até hoje existem ainda essas cidades históricas. Peru tem muitas e nos Andes tem muitas, então no México também tem, onde chama realmente a atenção essa construção